Hello, people! This is Teacher Bella e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e que algumas pessoas têm dúvida nesse assunto, então é importante a gente aprender e cessar com essas dúvidas, ok? Então, let's go! Ó. Present perfect. Calma, gente, eu sei. Eu sei que ele é chato, eu sei que ele é complicado, mas não é tanto assim, sabe por quê? Porque não é, porque a gente descomplica ele, não tem problema, tá? Seguinte, o present perfect, né? Ele é um tempo verbal aí que muita gente tem esse rancinho dele, porque ele tem o tal do particípio, né? O tal do particípio. Mas relaxa, gente. A gente vai entender, a gente vai fazer direitinho. E vocês, ó, vai ser melzinho na chupeta, ok? Então, show de bola. Alrighty then. Seguinte, what is it, né? What is it? O past participle. O present perfect, ele é present perfect tense, né? Tem gente que chama assim também. É usado para descrever, geralmente, né, ações que aconteceram no passado. Em algum momento, né, em algum momento no passado, mas que tem relevância ou são conectadas com eventos do presente. Então, não são coisas que começaram no passado, acabaram no passado e tchau. Não tem mais relevância. Elas são coisas que começaram no passado, muito provavelmente acabaram no passado, um passado que pode ser próximo, um passado que pode ser ontem, ou um passado que na verdade não pode ser ontem. A gente vai ver pelos exemplos, mas o present perfect, ele não é igual ao simple past. A diferença do present perfect para o simple past, além da palavrinha a mais que aparece ali no meio, né, que a gente vai ver mais para frente, é o fato de que o simple past, você está falando de um passado específico. Então, ontem, semana passada, há 2 horas atrás, há 2 dias atrás, enfim. Aqui, no present perfect, você está falando de um passado cuja a data é irrelevante, entendeu? Então, tipo assim, se você falar que foi há algum tempo atrás, antes na minha vida, há muito tempo, não interessa quando exatamente, você sabe que alguma coisa aconteceu no passado, mas você não lembra quando e não precisa saber. A diferença é essa. Então a gente vai ver o uso do present perfect. Em cinco tópicos. Talk about experiences at an unspecified time before now. Então, experiências num tempo, né, não específico, mas antes de agora. Então, aquilo que eu falei. Discuss changes that have happened over a period of time. Então, mudanças que aconteceram, né, no passado e que afetam o seu presente de alguma forma. To list accomplishments, ou seja, falar de conquistas. Describe an action that is still expected to happen. Falar de uma ação que ainda é esperada que aconteça, mas que é esperada do passado, né? E várias ações, né? Descrever várias ações, several actions, que aconteceram em tempos diferentes, não é? Mas em momentos diferentes, que não tem relevância que momentos são esses, quando, né? Quando que esses momentos aconteceram. Mas para falar do present perfect, antes de falar dos usos, eu preciso explicar a estrutura, porque vocês vão ver as frases, né, nos usos, mas não vão entender a estrutura. Então a gente vai falar da structure, affirmative, negative e interrogative. E depois a gente vai falar sobre um ponto específico que não muita gente fala sobre e é importante você entender, né, por que aquilo tá ali, ok? Então, let's go. Structure é o seguinte, affirmative você vai ter o subject, o seu sujeito, tá? O have e o has, o have ou o has,
E aí eu vou explicar quando que você vai usar o have e o has mais pra frente, tá? E o past participle. O past participle também é uma parada que eu vou falar com vocês já já. E logo em seguida teria o complemento, que eu coloquei como reticências, porque complement é o que você quiser botar ali, né? O que você fez, o que aconteceu, enfim, ok? Ui, bom dia! Olha um exemplo. She has finished her homework. Ela terminou o dever de casa. Quando? Não ligo, não sei, não quero saber, tenho ódio de quem sabe, tá? É tipo isso. Não interessa quando. Não é relevante quando, sacou? O que é importante é que ela terminou o dever de casa. Ah, ela já terminou. Ela já terminou o dever de casa. E até é legal falar que algumas dessas frases você vai muitas vezes ver com palavrinhas que ajudam a dar a sensação de tipo. Não é nem frequência, mas é tipo assim. Ela já terminou. Ela ainda não terminou, né? Então tem essas coisas, essas palavrinhas. As palavrinhas que você pode ver é already, yet, just. O just geralmente é para coisas que acabaram de acontecer, né? Então a gente vai ver mais pra frente como que a gente vai usar elas também. They have visited London. Eles visitaram Londres. Eles já visitaram Londres, enfim. Eles visitaram Londres, é isso que está escrito. Quando? Visitaram Londres. Ah, eles já visitaram. Um tempinho atrás aí. Sei não. I have eaten breakfast. Eu comi café. Eu tomei café, eu já comi o café, enfim. Quando? Que horas? Então é esse o espírito. Dei mó tapão no microfone, não sei se vocês ouviram. Desculpa. Esse é o espírito. Não interessa o tempo, não é importante. Se você colocar algum tempo, você vai colocar ele de forma bem genérica, nada específica. Então, tipo assim, they have visited London before. Eles visitaram Londres antes. No caso seria, eles haviam visitado Londres antes. Eles já visitaram Londres antes, no passado, in the past, né? Essas coisas. Não interessa exatamente quando, é só no passado, tipo, já foi, ok? A negativa, né? A gente só vai ter que colocar o not depois do have ou do has, dependendo de quem for o sujeito. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Subject, então, sujeito. Have ou has, né? O not e o past participle e o complemento. Então vai ficar das frases de cima, né? She has not finished her homework, que pode ser falado de forma contraída, a gente vai falar da contração daqui a pouco. They have not visited London. Então, eles não visitaram Londres. Ela não terminou o dever de casa. I have not eaten breakfast. Eu não comi café da manhã. Então, não interessa também quando que eu não fiz. Eu só não fiz. É tudo essa questão de você entender que não tem um tempo específico na frase. Ok? Aí, vamos continuar para interrogative. Vou usar a transição para eu bocejar. Interrogative, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, como praticamente todos os tempos gramaticais em inglês, o sujeito vem para cá e o verbo vai para frente, seja ele o auxiliar, ou seja ele o verbo principal, tipo to be, né? Então, ao invés de falar I have, vai ficar have I, né? Então, you have you. Então, para poder fazer pergunta, é have ou has, mais o subject, que vem depois agora, aí o past participle e complemento interrogação. Então, daquela pergunta, she has finished, daquela afirmação, né? She has finished her homework, eu posso fazer a pergunta, has she finished the homework? Tipo, ela terminou o dever de casa? Have they visited London?
Have you eaten breakfast? Então eu coloquei o you para poder não ficar uma pergunta estranha, mas have I eaten breakfast também, gramaticalmente sim, estruturalmente não está errado. É só uma pergunta estranha, né? Será que eu comi café? Você saberia, né? Se você comeu ou não. Eu saberia. É isso aí. Vamos falar do past participle. O que é o past participle? Só para vocês entenderem que não é uma coisa muito doida assim. Não sei se vocês lembram quando a gente falou de simple past, né, que é o passado, a gente tinha verbos que eram regulares e verbos que eram irregulares. Os verbos regulares, como por exemplo, talk, que é falar, fica talked, ed, com ed no final, no passado. E o particípio do passado, que é o past participle, ele, quando for um verbo regular, ele vai ser igual o ed. Ele vai ser igual à sua forma no passado. Então, I have talked, I talked. É a mesma coisa, né? Agora, para verbos irregulares, assim como a forma no passado, ela tem que ser memorizada, o particípio também tem que ser memorizado. Pode ser que você dê a sorte do passado ser igual ao particípio, e mesmo assim, se for um verbo irregular, né, o passado ser igual ao particípio, mas isso não é regra. E aqui eu dei 2 exemplos. Pode variar, né? Então, go, por exemplo, no passado é went, mas o particípio é gone. Então, são 3 coisas diferentes que você tem que acabar memorizando. Mas quem sabe, sabe. A gente tem uma reguinha, aquela reguinha cheia de coisas boas, né? Quem não tem a reguinha não tem problema. Vou botar uma lista de particípios aqui para você ler. Respira. Pode ficar tranquilo. Então, go vira gone. Outro que muda é o see, que vira seen. Você põe o N no final, né? Então, existem outros, né? Existem outros exemplos, tipo... give. Give é dar. Gave é deu. Given é o particípio. Então, I give, I gave, I have given. Então, são alguns para vocês decorarem, mas eu vou colocar aqui uma lista dos mais comuns para vocês irem praticando. Show? O particípio basicamente é isso. Ele também pode ser usado como adjetivo, tá? Eu só coloquei para vocês entenderem o que ele é, mas no caso dessa gramática que a gente está estudando, a gente não usa ele como particípio, a gente usa para criar essa frase perfeita mesmo, essa perfect tense, para poder a gente estruturar. É tipo um verbo auxiliar, né? Mas não é o verbo auxiliar, só para deixar claro. O verbo auxiliar é o have. Mas é o que eu estou te dizendo que parece um verbo auxiliar. Ok! Vamos falar das contractions. Aquilo que eu falei, de que eu ia explicar para vocês qual sujeito ia com have e qual sujeito ia com has. E já vou aproveitar e já vou explicar a contração para vocês, tá? Então, olha só o exemplo. O I vai com have. I have. You have. He, she, it. Has. É sempre os 3 mosqueteiros, né? Vocês sabem. Eles que são os diferentões. We have e they have. Mas você também pode contrair, sim. Você pode contrair, tá? Você pode contrair o have com o sujeito. Quais são? Eu botei aqui tipos de contractions. 2 tipos. O sujeito com o verbo, o has e o has, e o verbo com a negação, quando for uma frase negativa. Vamos começar falando do sujeito com o verbo. I have vira I've. I've. You have vira you've. You've. He has, she has, it has. Fica parecido com o verbo to be. Fica his, she's e its, tá? Então, eu não aconselho usar esses 3 contraídos por enquanto,
porque tudo bem que você tem o contexto, porque no verbo to be você não tem particípio, mas para não confundir a sua cabeça, você pode usar a versão extensa, não tem problema. Mas é só você pensar, verbo to be não tem particípio. Esse aqui tem particípio. Se eu falar she's been, não tem como ser verbo to be, ok? We have vira we've, e they have vira they've, ok? E aí eu coloquei dois exemplos ali, um na afirmativa e um na negativa, só para vocês verem a frase. I've been to London before. Eu estive em Londres antes. Tipo, eu já estive em Londres no passado. Não interessa quanto, mas foi antes. Tá? I've been to London before. I've been. Então, é bem mais fácil de falar, na minha opinião. Tá? O outro tipo de contração que a gente tem do present perfect seria aí o verbo com a negação, que é o not. E aí, ao invés de falar have not, tipo I have not, você fala I haven't, ok? Haven't. Então, olha ali o exemplo. I haven't been to Paris yet. Eu ainda não estive em Paris, ok? I haven't been to Paris yet. Has not vira hasn't. She hasn't been to Paris, ok? Então, tudo isso, tudo tranquilo. Ok, alright. Vamos falar dos usages, então, finalmente. Aqueles usos que a gente viu lá em cima, agora que a gente entendeu como é que é a estrutura, a gente vai poder conversar sobre eles, lendo os exemplos, né? E entender por que eles estão assim, entender em quais situações a gente usa o present perfect, tá? A primeira situação seria para falar de experiências num período específico do passado. Então, I have traveled to France. Eu viajei para a França. Eu estive na França. She has met a famous actor. Ela conheceu, né, um ator famoso. Quando? Não sei, não interessa, não importa, não precisa, ok? Para discutir mudanças que aconteceram, né, com o tempo. You have grown since the last time I saw you. Aí você, tudo bem, você está usando aí dois tempos verbais, porque eu te vi depois no final, né? Mas you have grown so much. Se eu falasse só assim também, né? Nossa, você cresceu muito. Então você cresceu. Não tem um período para você crescer. Você fez isso com o tempo. E isso afeta no presente, porque você está crescida agora, né? The city has become more modern. A cidade se tornou mais moderna. Então você usa o has também para isso, o have e o has, né? Para falar que a coisa aconteceu de um passado e que afeta agora o presente, porque mudou, né? A coisa mudou, então afeta o presente, modernizou, ok? Accomplishments, aquela coisa das conquistas. Então, olha só, scientists have discovered a new planet. Cientistas descobriram um novo planeta. Então, isso é uma conquista. Novamente, eles descobriram, não interessa quando, não tem uma data específica, foi feita uma descoberta, ok? Então, foi uma conquista. We have finished our homework. Ai, a gente terminou o dever de casa. Ou seja, terminamos o nosso dever de casa. Agora há pouco? Às 9h19? Não. Sei lá, agora há pouco? Não tem horário, não tem data específica. Só estou dizendo que a gente fez isso. E esse se encaixa um pouco naquela primeira regra também, tá? Porque você pode falar das suas conquistas num tempo não específico do tempo, ok? Do mundo. Alright. Os próximos dois usos são um pouco maiores, né? Então, uma ação que ainda não aconteceu, que tá, tipo assim, que é esperada que aconteça. Você tem uma expectativa, mas você não sabe se ela vai acontecer ou não. Você tá querendo dizer que ainda não aconteceu, mas que você quer que aconteça, né? Você não precisa usar o ainda para demonstrar esse tipo de
de sentimento, mas o ainda ajuda. E eu vou te mostrar onde é que é esse ainda, né? Que palavra é essa? Olha lá. He has not finished his project yet. Ele não terminou o projeto ainda. O ainda é o yet, gente. Então, ele ainda não terminou. Isso é uma coisa que começou no passado, uma ação que começou no passado. Não interessa quando que ele começou esse projeto, mas ainda tá tendo uma reação no presente porque ele ainda não acabou. E ele precisa, é esperado que ele acabe, porque eu quero que ele acabe. Ué, não terminou ainda por quê? Queridão. They have not arrived. Eles não chegaram. É uma frase que dá a entender de que você está esperando que eles cheguem. Mas é aquela coisa, eles não chegaram ainda. Se eu quisesse botar o They have not arrived yet. Eles ainda não chegaram. Tá tudo certo. Eles não chegaram ainda, né? Enfim, você poderia colocar o yet no final. E geralmente, para poder representar esse sentimento, né, de uma coisa que é esperada, o yet vai vir no final. É sempre no final, tá, gente? O yet. Ações que várias ações, né, ocorrendo em períodos diferentes, né? É, por exemplo, em períodos não específicos, né, e diferentes. Por exemplo, eu vou ler o segundo. Pode ser. Vou ler os dois, né? É porque o segundo é melhor para entender, mas eu vou ler os dois. I have visited them several times. Eu visitei eles várias vezes no passado. Eu já visitei eles várias vezes no passado. Não interessa quando que foram essas vezes. Eu não quero saber quando que foram essas vezes. Mas foi várias vezes e foi no passado. We have seen this movie 3 times. A gente já viu esse filme 3 vezes no passado, de novo, que tá fazendo referência ao quê? Tipo assim, eu não acredito que vocês estão vendo esse filme de novo, gente. A gente já viu 3 vezes esse filme. Então, tipo assim, é aquela coisa para dizer que você já fez uma ação algumas vezes, só que em um momento não específico no passado. Show? Então, existem esses usos. Guys, deixa eu... Spoiler! Gente, o present perfect, ele é essa coisa deliciosa que você bate o olho e você fica assim. Mas pra que a gente usa muito? Toda vez a gente fala assim, I've, I've seen this. Yes, I've seen this before. Então, eu já vi isso antes. I've been to my mother's house twice this week. Então, twice. This week não, porque não tem data específica. Eu fui pra casa da minha mãe 2 vezes já, né? I've been to London before. Eu já estive em Londres. Então a gente usa. E quando você pega a graça, né, o gosto de usar esse tempo verbal, você usa sem perceber. Porque é bom, porque é legal de falar, né? Mas, gente, é bem tranquilo, tá? Vou falar pra vocês. Depois dessa aula, se restar alguma dúvida, não esquece de praticar com o joguinho. Baixa o PDF, revisa o PDF e faz leitura da lista de participles que eu vou colocar aqui embaixo, hein? Porque eu fiz essa lista com muito carinho, tá? Kisses da Teacher Bella e infelizmente acabou. See you next lesson!